bom dia! Segunda-feira está começando mais um Arena Alterosa, programa esportivo para todo o sul e sudoeste de Minas Gerais. Hoje vamos falar de Campeonato Brasileiro Série A e Série B, vamos falar de seleção brasileira e, enfim, Atlético, Cruzeiro e Boa Esporte. O Boa enfrentou o Atlético Goianiense dentro de casa, não é isso, Lenilson? E o Lenilson esteve lá, Juliano também acompanhou todas as informações. Vamos ver direto então o compacto que o Lenilson Fressato fez pra gente lá no Melão. Dá só uma olhada. E foi em busca da primeira vitória em casa que o Boa partiu para cima do time de Goiás. Logo aos 8 minutos, Fernando Caranga pediu pênalti neste lance. 3 minutos depois, outra chegada do time da casa. No cruzamento de Ayrton, Marcelo Macedo não acertou o chute. O Boa dominava, apresentava mais volume de jogo, mas o gol não saía. O Dragão tentava surpreender a equipe Borveta com jogadas de velocidade. Neste lance, John Lennon ganhou na corrida e chutou cruzado para a boa defesa do goleiro Jonatas. No final da primeira etapa, quase saiu o gol do Boa. Marcelinho Paraíba tocou para Marcelo Macedo. O atacante dominou e soltou o pé. A bola carimbou a travessão do goleiro Márcio. Na segunda etapa, o Boa continuou em busca do gol, que insistia em não sair. Se não dava de perto, Marcelinho Paraíba tentava de longe, mas também sem sucesso. Em mais uma jogada de bola parada, Marcelinho Paraíba cobrou escanteio. Marcelo Macedo escorou de cabeça, mas a zaga do Dragão afastou. Depois dos 15 minutos do segundo tempo, a equipe visitante cresceu no jogo. Na cobrança de falta de João Paulo, Ednei chegou de cabeça e quase inaugurou o marcador. Na cobrança de falta pelo setor esquerdo, Jonatas defendeu. Na sobra, Ricardo Jesus conseguiu chutar para fora. E aos 28 minutos, Grafite cruzou da esquerda. Marcelinho Paraíba chegou pelo meio, mas não teve domínio. Estava meio desequilibrado. Marcelinho Paraíba saiu aos 38 minutos para a entrada de Juba. O torcedor reconheceu mais uma vez o esforço do jogador. E aos 42 minutos, o time goiano perdeu mais uma chance inacreditável. Após cruzamento pelo lado direito, o atacante William Barbio, esse cabeludo aí, completou mal pela linha de fundo. E ficou nisso, Boa Esporte 0, Atlético Goianiense também 0. 0-0, um pontinho aí na Série B. Aliás, é um pontinho importante também, né? Já que o Atlético Goianiense não é um time tão ruim assim, né, Juliano? Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Lenilson. Bom dia a todos. Então, o Atlético Goianiense é uma equipe tradicional, uma equipe que disputa a Série A do Brasileiro já há muito tempo, né? E dá para comemorar, assim, o importante é você pontuar, né? O que a gente lamenta foram os gols perdidos, a gente vê aí nas imagens as oportunidades claras, o Marcelo Macedo não costuma perder esses gols, não sei se é ansiedade, ele tá aí já há 3 rodadas sem marcar, e ele vinha no Campeonato Paulista, pelo Paulista de Jundiaí, marcando sempre, né? Ele é um artilheiro, então a gente sabe que esse gol dele vai sair, mas assim, um pouco ansioso, acabou perdendo gols aí importantes, dava para sair com a vitória. Fica aquele gostinho amargo, porque a gente sabe que dava para sair com a vitória. Eu até esperava um pouco mais do Atlético Goianiense, mas é uma equipe que não assustou tanto assim. Lógico, teve algumas chances, mas o Boa, no geral, até que jogou bem. Faltou o gol, né? Faltou o gol para sair com os 3 pontos. A gente está vendo ali, Lenilson, os melhores lances da partida, mas eu queria pedir para o nosso editor Rafael Balado colocar o lance do suposto pênalti. Você que estava lá, o que você sentiu vendo as imagens depois também? Você acha que foi pênalti ou não? Olha lá. Certo. Você é o Fernando Caranga, né? Exatamente. O Guilherme, bom dia para você, bom dia, Ele Juliana. Costurou ali dentro, olha. Empurrado fora da área. Não foi nada, não. Olha, dá a impressão que ele foi calçado no biquinho da área, dentro da área. Vamos ver de novo? A primeira impressão, Guilherme, Olha, eu acho que ele foi empurrado aí. Aí depois... Não. Ele foi empurrado, muito parecido com aquele lance do Luan na final contra o Cruzeiro. Ele foi empurrado agora, ó, fora da área, certo? Aí desequilibrado, ele foi caindo. O pé... Deixa eu ver. Tocaram o pé dele no biquinho da área. É difícil saber se tocaram o pé dele. Tocaram o pé dele. Eu tenho a impressão, Guilherme, que foi pênalti sim, no biquinho da grande área, né? Mas é um lance muito difícil para o árbitro, né? Marcar, Foi uma falta fora de área e uma pisada de pé dentro da área. Exatamente. O que nenhum nem outro foi marcado. Eles nem O árbitro reclamaram não marcou tanto. falta e não marcou pênalti. Na verdade, esse jogo aí, Guilherme, teve 2 tempos bem distintos.
A primeira etapa com domínio total do Boa Esporte, né? Muitas chances criadas, muitas chances desperdiçadas. Marcelo Macedo, como nós vimos aí, meteu uma bola no travessão, né? Na segunda etapa, o Boa Esporte também começou melhor, procurando conseguir o gol aí. A partir dos 15, 16 minutos da segunda etapa, a equipe do Atlético Goianiense adiantou a marcação, saiu mais e teve também boas oportunidades. Eu acho, como vocês já falaram aí, um ponto importante, porque hoje o Atlético Goianiense é um dos times cotados aí, né, para o acesso, para voltar aí à Série A. Agora é interessante que o Cuca falou no último jogo do Atlético contra o Tijuana, que a sorte também tem que uma hora ajudar, né? Eu acho que o Boa não está ajudando, não. Bola na trave, a bola não entra. Ele tem um pouco de nervosismo nisso também? Não, tem sim, Guilherme. E outra coisa também, é muito no começo ainda, né, Nilson? Sim. 3 rodadas apenas, então 9 pontos disputados, o Boa conseguiu 4 pontos, quase 50% aí, uma média até razoável. É média para se manter no campeonato, né? Então, eu acho que não é isso que o Boa quer. Esse ano, as pretensões são um pouco maiores e melhores. Mas eu acho que o importante, o que eu estou notando de importante, a dupla de zaga está entrosando, o Xandão com esse Alisson estão indo muito bem. É muito importante você ter a dupla de zaga entrosada, o goleiro pegando confiança, né? Foi mal na primeira partida, mas está se recuperando. A gente espera aí que o Marcelo Macedo, junto com o Fernando Carangue, se entrosem também para os gols começarem a sair, né? Além da dupla de zaga que você falou, que eu concordo que jogou mais uma vez bem, mais destaque também, novamente, para o Marcelinho Paraíba, comandando ali a meiuca, jogou muito bem. Ele foi substituído aos 38 minutos do segundo tempo, 37, 38, entrando no Juba, criou várias oportunidades, mas quando a bola não tem que entrar, não tem jeito, né? Aí não vai. Ô, Lenilson, a gente falou aqui nos programas passados, se o time do Boa ajudar, tiver bem, sabe, tiver compacto, marcar bastante, ajudar o Marcelinho, porque ele não tem condição de fazer tudo, porque ele já tem 38 anos. Se o time for bem, for compacto, entrosar, o Marcelinho vai dar retorno. Ele é bom jogador, a bola passa no pé dele, ele sabe o que faz com a bola, ele é muito lúcido, é inteligente. Sabe proteger a bola. Sabe proteger, então ele participa do jogo todo. Mas o time estando bem, ele vai render bem sim. Vamos ver como foi a movimentação dos torcedores do Boa Esporte lá no Melão? Roda aí. Para o jogo contra o Atlético Goianiense, o Boa Esporte distribuiu 500 ingressos de graça. Foi uma iniciativa para incentivar a presença do torcedor. E quem foi ao estádio estava confiante na primeira vitória em casa. Toda vez que eu venho aqui, eu venho na esperança de vitória, né? Eu acho garantido uma vitória para nós. 1-0 tá bom. Frio? Que nada. Não tem tempo ruim que afaste seu José Paulino dos jogos do Boa. Chuva com sol, nós vem mesmo. Doente. Dona Elizabeth também não perde um jogo no Estádio Melão. E olha ela aí, mais uma vez. Eu gosto, sempre gostei, desde criança. Acompanho desde criança futebol. No final da primeira etapa, o torcedor reconheceu o maior volume de jogo apresentado pelo time da casa. Sem dúvida, jogou muito. Faltou um pouco de sorte para fazer o gol. E agora a segunda etapa? Eu acho que se melhorar um pouquinho, se o nosso segundo volante jogar mais um pouquinho, nós ganhamos esse jogo fácil aí. O jogo corrido é um jogo bom, tá bem corrido, estão chutando bem a gosto. Vamos ver o segundo tempo que vai dar. Confiante? Confio, né? Com bastante vantagem. Já chutou bola na trave, já fez sucesso aí. Vou estar jogando bem, viu? É impressionante como é que o povo brasileiro gosta mesmo de futebol, né? Está sempre presente. 500 ingressos ajudaram o público a comparecer, né? Sim, mas, em verdade. compensação, os ingressos na área coberta foram R$40, um pouco salgado, né, Nilson? Isso, os jogos aqui no estádio municipal estavam sendo realizados apenas para a parte coberta do estádio, né? O valor de R$20 e meia entrada 10. Aí foi liberada também a parte descoberta. Então esse preço agora é a parte descoberta. 20 e 10. E a parte coberta do estádio, o preço passou para 40. R$40, meia entrada 20. É impressionante também a quantidade de mulheres que vai ao campo, né? E assiste o Arena Alterosa também, viu? Um abraço para todos vocês, que eu sei que vocês estão assistindo muito o Arena. Aí, Juliano. Ô, Guilherme, o torcedor, você vê, né? O torcedor é demais. Ele sabe, ele entende futebol. Verdade. Você vê que a responsabilidade nossa aqui de comentar futebol é uma responsabilidade muito grande, porque o torcedor brasileiro entende de futebol. Você vê, eles fazem a leitura da partida certinho.
Entendeu? Você viu lá, o cara falou, primeiro tempo, tal, jogou bem, tá faltando sorte. É o que faltou mesmo. Jogou bem, faltou sorte para concluir e o placar acabou ficando 0-0. Mas quanto à questão dos ingressos aí, eu acho realmente que a diretoria tem que voltar com a modalidade anterior. R$20 acho que é um preço mais justo, entendeu? Vai levar mais gente ao estádio, tem que pensar no torcedor, porque o povo de Varginha gosta de futebol. O que está atrapalhando é esses primeiros jogos, os horários estão sendo muito ruins. O frio está atrapalhando, a gente sabe que não é fácil, o horário é de 10, 9 horas. Então vamos aproveitar, amanhã aí tem um horário um pouco melhor, né? Parece que o próximo jogo contra o Asa, que também em casa, é um pouco mais cedo. Exatamente. Amanhã, às 7h30 da noite, no Melão, Boa e Asa, né? Pela 4ª rodada da Série B. Um horário que você falou assim, mais horário bom, a torcida tem que ir, né? tem que comparecer, tem que ajudar. Mas você tem informação se amanhã estão mantidos esses valores? Eu creio que sim. Mas é importante a gente ressaltar, explicar para o torcedor que o setor descoberto do estádio continua valendo R$20, meia entrada R$10. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar essas informações no nosso site, daqui a pouco as informações estão lá disponíveis. Agora, o que vocês acham do próximo adversário do Boa, o Asa? É um adversário a ser batido? Olha, o Asa, só para lembrar o torcedor, o Asa fez a final da Copa do Nordeste contra o Campinense. Ele superou lá os grandes lá do Nordeste como Sport, Vitória, Fortaleza, Santa Cruz. Fez a final contra o Campinense de Campina Grande, na Paraíba. Perdeu, o Campinense foi campeão, mas é um time a ser respeitado. Só para lembrar o torcedor também que tem um varginhense lateral direito lá, que é o Osmar, né? Vou mandar um abraço para o Azeitona, pai dele aqui de Varginha, grande figura. O Osmarzinho, um cara bacana e jogou em várias equipes lá do Nordeste, é muito querido lá, tá lá no Asa e vai estar aqui amanhã jogando no Melão. Então é time duro, não pode achar que o Asa vai chegar aqui e vai só porque ele tá mal na tabela, tá lá embaixo, que vai ser goleado, que não vai não, é jogo difícil. E lembrando que o Nedo Xavier foi treinador do Asa no final do ano passado, né? No Brasileiro. No Brasileiro, né? E foi justamente, teve uma partida lá entre Asa e CRB, que teve uma confusão, e o Nedo foi suspenso por 2 jogos e cumpriu agora no início desse ano. E eu me lembro que eles chamaram o Nedo lá, o time estava muito mal para ser rebaixado, o Nedo conseguiu dar um volume lá para a equipe e o Asa conseguiu escapar no ano passado, para permanecer na Série B. Agora que você falou, é um time que deve ser respeitado sim, lógico, mas acho importante o Boa tentar somar aí 3 pontos em casa, que já no próximo sábado tem viagem difícil, joga lá no Ceará, né? Outro jogo difícil. É pauleiro. É pauleiro. Então tem que fazer o mando de campo em casa, somar 3 pontos. E na outra terça-feira tem outro jogo difícil aqui contra o ABC. Olha só as distâncias, né? Então é complicado. Tem que ganhar. Esse jogo de amanhã, o Boa tem que fazer 3 pontos aí. Exatamente. Vamos ver o que a torcida está achando do Boa Esporte, a torcida que esteve no Melão acompanhando a partida entre Boa e Atlético Goianiense. Vamos ver. Na verdade, a gente vê que o time do Boa é um time compacto e tal. A tendência é melhorar. Um grande jogo, o Boa jogou muito o primeiro tempo. O segundo cansou um pouco, mas o time do Atlético é de Série A, né? Então devemos 1 ponto, vale 3 hoje pra gente. Foi um jogo bom. Eu gostei do jogo e faltou o gol, né? Pra completar a partida. Mas o Boa jogou bem. Eu gostei do jogo, foi bom o jogo, porque eu achei que ia perder. O jogo foi muito bom, só não faltou o gol, que não quis a bola, não quis entrar. Né? Eu achei que poderia ter sido melhor, né? Que a torcida veio, apoiou. Eu achei que poderia ter sido mais, que o Boa pudesse apresentar mais. O Boa jogou bem, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo deu um pouco de espaço para a equipe do Atlético. Mas foi um jogo de igual para igual, o Boa melhorou bastante. Foi movimentado, mas só que o time tá jogando muito na retranca. Precisa melhorar uma parte, tem que pôr o time para atacar. Não, achei ótimo. Pelo menos somar do que perder, né? Então hoje para mim valeu a pena. Foi bom não, 5-0-0 foi bom. Dentro de casa tem que ganhar. Tá aí a opinião do povo lá no estádio Dilson Melo. Aqui em Varginha, o Boa empatou, garantiu 1 ponto, tá aí no meio da tabela e amanhã tem mais um desafio dentro de casa. Agora, olha só, nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, nós vamos falar de Atlético, vamos falar de Cruzeiro, vamos falar de seleção brasileira e também do campeonato de moto aquática em Boa Esperança. A gente volta já.
Estamos de volta com a Arena Alterosa nesta segunda-feira, em que o Campeonato Brasileiro começou a pegar fogo, né? Mas antes, a Série A. Mas antes, vamos falar da Série B, acertando aqui, dando a informação precisa aí, o Boa está na 11ª colocação. Lá em cima na tabela estão Figueirense, Chapecoense, Avaí, Joinville e Palmeiras. Palmeiras caiu para a 5ª colocação, perdeu para o América Mineiro por 1-0. Um destaque da rodada, já que o América não estava tão bem assim, né? Então, Guilherme, o América, que vinha de 2 derrotas consecutivas, né, ganhou do Palmeiras por 1-0, lá no estádio Novelli Júnior, em Itu, interior de São Paulo. Mais uma vez, um frango aí do goleiro Bruno, do Palmeiras, que vem sofrendo uma pressão danada lá. Mas é isso aí, é somar pontos aí, o Palmeiras vai tentar. E só para lembrar a força do futebol do estado de Santa Catarina, né? Os 4 primeiros colocados são de Santa Catarina. A gente falava aqui já do Chapecoense, que a gente viu que é um time forte, né? E goleou o Boa Esporte. Goleou o Boa. O Joinville já vem bem desde o ano passado, leva cerca de uma média de 8 a 10 mil torcedores lá na Arena Joinville. O Avaí, time de Série A, Figueirense, time de Série A também. Então esses 4 aí a gente pode esperar, que eu acho que desses 4 aí uns 2 vão subir. É, a Chapecoense, inclusive, Chapecoense estreando esse ano na Série B, né? E o Joinville cotados aí, bem cotados, para conseguir o acesso à Série A. Lá embaixo na tabela da Série B estão Paysandu, São Caetano, ABC e Asa, que enfrenta amanhã o Boa Esporte. Vamos falar agora de Série A, do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez o Atlético não obteve um bom resultado. Jogando contra o São Paulo conseguiu empatar menos com um jogador a menos. Surpreendente isso. Pois é, depois daquele susto lá, né, da Libertadores da semana passada contra o Tijuana, né? Pois é. Aliás, eu conversei com vários torcedores do Atlético e eles reconheceram que o Tijuana foi melhor nas 2 partidas, tanto primeiro lá no México quanto no Independência, né? Tá, mas antes da gente falar do Atlético, vamos falar desse Campeonato Brasileiro. Você acha que realmente os times mineiros não estão indo bem, como mostram aí os resultados? Olha, nesse início não estão, não. A torcida do Cruzeiro não pode se iludir com aquele 5-0 contra o Goiás, que ficou aquele oba-oba, o time vai ser campeão, não tem nada disso. O time do Cruzeiro ainda tem um grande elenco, com grandes nomes, parece a seleção brasileira. Cheio de jogador bom, mas o time ainda não tem. Ainda não tá, o time está oscilando, partidas boas com partidas ruins. Entendeu? Então tem que trabalhar muito ainda, está muito no começo, mas não está bem não. E o Atlético já vem, eu estava fazendo as contas aqui, 5 jogos já que o Atlético já não vem exibindo aquele futebol vistoso que estava. É difícil manter sempre na cabeça. Então ele vem para a derrota do Cruzeiro no final, perdeu do Curitiba, os 2 resultados contra o Tijuana, quase eliminou o Atlético, e o jogo de ontem contra o São Paulo, foi 0-0, São Paulo com um jogador a menos praticamente o segundo tempo todo. Então, como eu falava no programa anterior, eu vou mudar o que eu falei. Essa paralisação, eu acho que vai ser boa, sim, para arrumar a casa. Denilson, agora sim, você acha que aquele lance do Vitor foi o lance decisivo da Libertadores? Ah, sem dúvida nenhuma, né? E no primeiro jogo lá, em Tijuana, quando o time mexicano fez 2-0, o Atlético achou 2 gols e empatou a partida. O Atlético conseguiu a classificação lá, né? Ele fez uma péssima partida, mas empatou. No segundo jogo, na Independência, né? Venceu por 2-1, quer dizer, empatou, né? Mas foi um lance, assim, que o Vitor vai comemorar isso pelo resto da vida. Em relação ao Campeonato Brasileiro, Guilherme, os críticos aí já estão colocando aí, apesar dessa má fase dos times mineiros, Cruzeiro, Atlético, São Paulo e Botafogo como aí os times que vão brigar pelo título aí. É muito cedo ainda. É cedo para dizer isso aí, porque eles pegam os que estão acima na tabela e falam que são, isso não tem nada a ver, porque aonde que está aí o Corinthians, Fluminense, né? Ainda é muito cedo, então tem muita coisa ainda para acontecer. Mas em relação ao Tijuana, o Tijuana realmente surpreendeu, né? Olha, aquele Riasco, o que ele fez uma fumaça naquele jogo. Tiveram alguns amigos meus presentes lá nessa partida, até quero mandar um abraço aqui pro Kilder, pro André Mulambo, pro Diego, o pessoal lá de Santo Antônio do Amparo.
que é muito amigo meu, que eles viram pessoas chorando depois do jogo, sabe? Diz que foi uma comoção, o pessoal passou mal. Nossa Gente senhora. do céu, como é que o atleticano sofre? Não precisa disso tudo não, hein? Não, mas um pênalti contra os Nossa 47 segundo senhora, tempo mas vai matar o pessoal, representava você viu? a eliminação da Libertadores. Muita é gente passou mal mesmo. Passou mal, né? Foi um teste, realmente aquilo lá é um teste para cardíaco. Quem tava lá, o torcedor do Atlético que tava no campo aquele dia lá, não precisa fazer check-up esse ano mais não. Nossa senhora, já Tá foi aprovado já. Já foi aprovado. Tá certo então, gente. Agora a próxima partida é contra um time argentino. É o News News Old Old Boys da Boys. cidade de Rosário. Estão acompanhando esse time aí? Eu acompanhei, eu até conheço lá a cidade de Rosário, na Argentina. Eu estive lá num torneio do meu filho lá de futebol de salão. Conheço o campo, fui num jogo do News. É uma pressão lá, como qualquer lugar da Argentina. É a mesma coisa que você está jogando na Bombonera, você está jogando lá no Estados Unidos. Vai ser parada difícil, porque mas eu não vejo. E a gente falava aqui antes do programa. Eu ainda acho que o Atlético vai levar essa Libertadores aí, porque está com pinta de campeão. O que o Vitor fez, aquilo lá é sorte de campeão. É o que o pessoal está comentando, né? Sorte de campeão. Tem que ter alguma coisa diferente para conquistar o título da Libertadores. E o Atlético vem demonstrando isso. E outra coisa, a Copa das Confederações já vai estar acabada. O que precisa que o Bernard volta a jogar bola. Que a bolinha dele nas últimas partidas, isso aqui, ó, escondeu do jogo contra o Tijuana. Pois é, né? Verdade isso aí. Você acha que metade do bicho tem que ir pro Vitor? Metade do bicho todo? Tudo, pode fazer aquela... Junta tudo, põe no saquinho e fala assim aqui é teu, Pode, filho. exatamente. Vai com pode Deus. levar. Tá louco. Tá certo. Agora, dos gramados pras águas de Boa Esperança, teve um campeonato de moto aquática lá que foi bacana demais e nossa equipe acompanhou. Velocidade, emoção à flor da pele. As águas do Lago dos Encantos em Boa Esperança receberam 50 pilotos de vários estados do Brasil e até competidores internacionais para disputar a segunda e terceira etapa do 26º Campeonato Brasileiro de Moto Aquática. A expectativa nossa é a melhor possível. Boa Esperança sempre tem muita gente, o público é fantástico, os pilotos esperam pela cidade, eles esperam pela data, sempre perguntam quando vai ser Boa Esperança, porque é uma cidade que acolhe a gente há mais de 16 anos, entendeu? As provas funcionam numa pista similar à de uma corrida no solo, demarcadas por boias vermelhas e amarelas. Alinhados, os pilotos esperam a largada e aceleram as máquinas nas águas. O vencedor é aquele que cumprir mais rápido o número de voltas pré-estabelecidas pela competição. A experiência pode ser um ponto-chave na hora de conquistar a vitória. Caso do paulista Juliano Casarini, de apenas 22 anos, mas que já tem no currículo algumas competições importantes. É importante ter uma experiência, eu comecei cedo, com 22 anos já tenho alguma experiência, até internacional, e isso me ajuda na pista, mas também é muita sorte, tem que estar num dia inspirado. Pelo 16º ano consecutivo, o evento aconteceu nas águas da represa de Furnas. Segundo a organização do campeonato, cerca de 40 mil pessoas passaram pelo evento, que reuniu atletas da elite do esporte, como o boliviano Antônio Claros, líder na categoria Runabout, considerada a Fórmula 1 do esporte, e que está na segunda colocação em mais 3 outras categorias. Não, é muito difícil, né? Você tem que trabalhar, tem a família, pior Bom, eu sou boliviano, tenho que viajar muito para vir aqui correr no Campeonato Brasileiro, deixar minhas coisas lá. Bom, então você tem que ser muito organizado para conseguir fazer tudo, o campeonato tudo brasileiro. Aproximadamente 50 mil pessoas passaram pelo campeonato de moto aquática. As máquinas chegam a atingir 110 km por hora. E se você acha que tem idade certa para participar desses eventos, está muito enganado. Atrás de mim tem um garoto mandando manobras alucinantes de apenas 13 anos de idade. Eu sou campeão goiano, sul-americano, brasileiro, europeu e mundial. Então boa sorte para você aí. Beleza, muito obrigado. Este é um esporte caro. Cada moto aquática custa cerca de R$60 mil. Para quem vem de outro país, como Fabian, que saiu de carro com a família de Montevidéu, no Uruguai, os custos chegam a R$20 mil. São mais de 2.300 quilômetros. Segundo o piloto, nada importa, somente o prazer e a satisfação pelo esporte. Primeira coisa, eu adoro vir ao Brasil. Acá soy siempre bien recibido por el pueblo brasileño, realmente es así. Y no es impedimento porque eu gosto muito deste deporte e aqui a organização é muito boa. Os moradores de uma das cidades mais bonitas do sul de Minas dizem gostar das máquinas
e do evento em Boa Esperança. Então, eu acho muito bom porque atrai muito turista, né? Então é bom para a cidade que cresce a economia, né? Cheio de turista para a cidade, é bom para nós todos, né? Mas é um evento que hoje em dia isso aí traz, né, um esporte, né, bonito para Boa Esperança aí. Isso aí é gostoso de ver, para quem gosta mesmo, é apreciativo, hein? E terra bonita, Boa Esperança, um abraço para todos que assistem a Arena Alterosa aí em Boa Esperança. Antes da gente encerrar, a gente esqueceu de falar de seleção brasileira, Juliano e Lenilson. Vamos lá. O que vocês acharam dessa partidinha? Pode ir primeiro aí, Juliano. Olha, eu fiz questão de acompanhar o jogo inteirinho. Olha, o torcedor vai sofrer muito com esse time do Brasil. Um time desorganizado. O time do Brasil não tem nada, gente. O time do Brasil é um tanto de jogador bom, mutuado lá e esperando que o Neymar possa fazer um milagre. O Neymar não tá jogando nada já há muito tempo, entendeu? Um colega meu até me falou hoje, ele até brinca, ele chama o Elton e fala assim, ó, Data Welco informa. O último gol de Neymar, o último gol de Neymar pela seleção, parece que foi na estreia do Mano, num jogo lá nos Estados Unidos, que o Brasil ganhou de 2-0. De lá pra cá, ele não joga nada. Então fica esperando muito do Neymar. O Brasil, ele precisa ter outras alternativas. Né, Lenilson? Fica esperando demais do rapaz. Tá um time desmontado, um time esquisito. O time da Inglaterra veio brincar lá, os caras tudo fazendo farra lá no Rio de Janeiro. Agora eu quero fazer uma pergunta 7 para vocês titulares. agora. Vocês também são críticos, né? Críticos aí que estão sendo muito bem assistidos e criticados também, né? Já que vocês estão colocando a cara aqui na televisão. Porque onde a gente assiste jogo da seleção brasileira, só falam bem da seleção. O que acontece, Lenilson? É complicado, né? Talvez seja... Complicado porque como aqui você pode falar. Não, sim, por exemplo, em relação à seleção brasileira, eu concordo, foi um péssimo amistoso. A seleção da Inglaterra veio passar uns dias de folga aqui no Brasil e mesmo assim o Brasil não conseguiu vencer. Eu só gostei da atuação do Oscar pela direita, não sei por que ele foi substituído. O Lucas deveria ter entrado jogando, o Hulk não gostei da atuação dele, né? Acho que falta mais empenho, mais velocidade, mais entusiasmo por parte dos jogadores. Agora, não sei, respondendo a tua pergunta aí, né, por que grande parte da imprensa só elogia a seleção brasileira. Eu não sei te responder isso. Eu vejo, só para concluir aqui, em relação à Copa das Confederações, à Copa do Mundo, o único ponto positivo é a reconstrução, a modernização dos estádios brasileiros. E quase todos estavam caindo aos pedaços. Embora a gente sabe muito bem que muitos deles tenham sido construídos com superfaturamento, né? Um orçamento muito mais do que previsto. O que, infelizmente, é muito comum nas obras públicas no Brasil. Isso não tem que deveria ser, né? mas era. Então, eu vejo Copa das Confederações, Copa do Mundo, né, como ponto positivo essa modernização dos estádios brasileiros. Agora, a seleção brasileira, eu acho que vai continuar devendo. A minha preocupação, Lenilson, é o seguinte, eu acho que tudo vai ficar pronto para a Copa, menos o time do Brasil. Pois é. Tudo. Vai ficar pronto tudo, acho que vai correr tudo bem. A gente viu ontem o Maracanã, tá lindo. Sim, tá uma sim. beleza, gramado perfeito, vestiário perfeito, mas a seleção, infelizmente, ainda não tá bem. O Filipão vai ter muito trabalho para montar esse time. Rapidamente, destaques da rodada. Eu vou destacar, então, o goleiro Vitor, que classificou o Atlético para a próxima fase da Libertadores. Olha, Guilherme, eu acho que não pode ser diferente. A gente pensando aqui nos resultados, tudo, acho que eu vou ficar com o Vitor também, que hoje coloca o Atlético aí na semifinal da Libertadores da América. Bacana demais, gente. O Arena Alterosa vai ficando por aqui. Na próxima quarta-feira tem mais. Todas as informações de Boa Esporte Asa você confere no Arena Alterosa na próxima quarta-feira. Fique agora com o Alterosa em Alerta e Fabiano Tibé. Um abraço.